Isabel Mazzucati voltou a conversar conosco. Ela é diretora do Centro Espírita Jesus Rede Vivo. É diretora? Presidente. Presidente perdão. E fundadora. Tudo bem, meu amor? Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Deixa eu arrumar as almofadas aqui. Aí. Muito obrigada. Quem agradece pela somos oportunidade nós. que vocês nos dão. Quem agradece somos nós. A Isabel já esteve aqui algumas vezes e a gente sempre quer conversar com você, a gente sempre gosta da sua presença, Obrigada. mas hoje para nós é um dia mais especial ainda por conta do, eu não sei como que vocês falam no espiritismo, se é passagem, se é falecimento, desencarnação do nosso amigo Saulo Gomes ontem. Na visão de vocês, porque eu, até conversando aqui com o pessoal, eu não conseguia sentir, eu fico triste porque a gente vai perder o privilégio da convivência com ele. Mas quando eu pensava nele, me vinha uma sensação de serenidade, Isabel. Verdade. Por causa da trajetória dele, né, Regina? Você vê, ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio de 1928, e ele tinha um espírito de pesquisa muito grande. E ele foi se tornando, além de jornalista, repórter, ele era investigativo. E ele conseguiu desvendar muitas coisas que, pela investigação, ele pôde chegar na verdade. Muitos furos de reportagem. Participou ativamente do rádio, da televisão, né? Então, Inovou no jeito de fazer jornalismo. De fazer jornalismo. E outra, não foi fácil. Porque em 64, quando veio a ditadura, ele foi o primeiro jornalista cassado. Pois é. Então, e mesmo assim ele não desistiu. Soma-se a isso, além da trajetória profissional dele, a jornada pessoal dele, comprometido com a transformação. E ele, você vê, ele teve 100 processos, mais de 100 processos, civil e criminal. Mas ele, com a lisura dele, sempre querendo a verdade, ele saiu vitorioso de todos. Isso é uma grande coisa. Sem dúvida. E ele falava que ele tinha vamos dizer, um equilíbrio interior, que ele não deixava a emoção tomar conta da razão. Por isso ele chegava aonde ele chegou. Ô Isabel, e na visão de vocês, do espiritismo, esta passagem causa tristeza ou não? Olha, a presença de uma pessoa, a gente está acostumada com a energia dela. Quando essa energia sai, naturalmente que você sente não é uma tristeza, mas é uma sensação de perda, sabe? É uma coisa que parece que abate. Mas a gente aprende a levantar a cabeça e continuar para o trabalho. E aí a gente sabe que a gente vai ser vitoriosa. E o Saulo Gomes, em 68, ele foi conhecendo o Chico Xavier. E ele relata mesmo que esse envolvimento nos casos, ele foi quase para investigar também. A presença... Ele foi trabalhar. Trabalhar. Ele queria também pesquisar, porque estava muito assim, notório, né, esse homem no Brasil. Então, ele chegou e quase que ele se deixa envolver emocionalmente. Ele fala que a presença do Chico era muito forte. Mas ele procurou equilíbrio de todo jeito para ele poder continuar com o trabalho dele. E foi o que ele fez. Só que depois ele conseguiu ver a verdade. Ele fala que a primeira vez que ele participou das noites de sexta-feira... Com o Chico Xavier? Com o Chico e com aquela multidão, mães que vinham do outro estado. Ele ficou assim tão impactado com tudo aquilo, que ele foi para casa pensando, como pode uma pessoa, 4º ano primário, quase que incompleto, e ele sem um estudo maior, atender tanta gente sempre sorrindo. Sempre com uma palavra, né? Sempre acalmando. Né? Então ele conta que quando a voz dele ia falar, todo mundo já se mexia. Será que é o meu familiar? Então ele ficava, sabe, naquela expectativa. E o Chico, às vezes, quando entregava a mensagem, chorava junto com a mãe. E aí, quando ele, quando terminava aquele abraço, aquela emoção, o Chico falava: minha filha, trabalha para o bem, ajuda asilo, ajuda creche, ajuda para que você possa
estar mais presente ajudando o teu filho. Não se entregue no desespero. Já que você está falando de mães, eu não pude deixar de notar esse livro que você trouxe. Tem algum propósito? Provavelmente, Tenho. Né? As Mães de Chico Xavier. É o livro do Sal. É. Quando eles fizeram o filme das Mães do Chico Xavier, o Luiz Eduardo Girão o convidou para que ele pudesse formar o livro. Ele ficou muito emocionado. E ele pensou, meu Deus, agora se tiver algum problema, eu vou conseguir ver. Mas ele, novamente, ele constatou a veracidade de tudo. A veracidade, porque depois do filme, que foi inclusive para comemorar o centenário do nascimento do Chico, ele ficou assim, sabe, impactado com tudo aquilo. E 3 mães no filme foi enfocada. Foi a Célia, lá de Pedro Leopoldo, que perdeu 2 filhos. Rio Grande do Sul? Pedro Leopoldo é perto de Belo Horizonte, onde o Chico foi criado. Tá. Criado não, né? Até uma certa idade. Tá. Então, ela perdeu 2 filhos. Um menininho de 3 anos, uma bicicleta, que a pajem estava brincando e ele caiu e não voltou mais, bateu a cabeça. E também, quando ela tinha uma filha de 27, 28 anos, Regina, foi a dengue que levou. Que levou a menina dela. Pois é, uma moça. Imagina você com uma filha de 27, 28 anos, vem uma dengue e leva, não é? Mas ela teve, assim, o contato com o Chico desde que nasceu praticamente, porque o Chico era de Pedro Leopoldo, né? Tá. Isso deu força para ela continuar a vida dela. Depois tem a história da Neuza. A Neuza, eu tive muito contato com ela, sabe? Porque ela já tinha 2 meninos, 2 filhos. E ela apelidou o filho de Tico. E foi um assalto, o cara atirou. E se ele ficasse no corpo, se ele ficasse, vamos dizer, voltasse a si, sobrevivesse, ele ia ficar tetraplégico. Chico disse para ela, falou, olha, você vai ter um filho que você vai ter que cuidar, ele não vai ter condição de levar uma comida na boca. Aí ela começou a se conformar, mas a ausência do ente querido é que dói demais. Porque você está acostumada com a energia dessa pessoa. E quando tira essa energia, é como se a gente ficasse, sabe, de repente, assim, meio aéreo, oca por dentro. Oca. É. Agora o tempo vai te restituindo. Vai te restituindo. Pois é, para quem está passando por essa dor, porque a dor de perder alguém que a gente ama, seja uma amiga, é uma dor profunda, né? Muito. E se a gente não tiver um trabalho para a gente distrair um pouco a mente, você vai de rodão. Sem dúvida. Vai porque você não levanta mais. Sem dúvida. Eu conheço pessoas que estão 2 anos chorando o falecimento de um filho ou de um marido. E não pode, isso não é bom para ninguém. Para ninguém. Agora, isso é que é ótimo, a gente saber que a vida continua. Tem uma mãe aqui que fala assim, que é muito marcante a perda de um filho, mas mais marcante ainda é descobrir que ele está vivo. Olha que coisa. Reconfortante. Reconfortante, porque amanhã ou depois você vai também, não é? Eu queria mostrar aqui a foto do Carlos, quer dizer, do Saulo Gomes. Saulo, aqui. Essa foto nos lembra o Saulo cheio de vida, conversando com um, com o outro. Fazendo o que ele gostava. Fazendo o que ele gostava. Quando lançou o livro, ele foi no outro canal, né? E até me convidou para que eu pudesse também falar das minhas experiências. Com licença, então, nós... É importante, quando a gente perde alguém, fazer isso que a gente fez agora, mostrar uma foto da pessoa como ela gostava de viver? Eu acho, porque lembra, na verdade, fases da vida maravilhosas. Perfeito. Não é? Por que ficar lembrando momentos difíceis, de briga, de confusão? E esse livro também fala muito a respeito do suicídio, do aborto, de drogas e da morte. Tá. Então, olha aqui, esse rapaz, a mãe, Regina... Aqui, mostrar aqui. A mãe perdeu 10 filhos. 10. Ela frequentava, no começo da nossa instituição, ela foi assim um braço direito. Mas ele veio para ficar. Ele tinha 17 anos com quase 2 metros, era um artista.
Era um galã mesmo, um moço muito bonito, inteligente. Infelizmente, numa encruzilhada de trânsito, o farol abriu para ele, ele foi com a moto e o caminhão foi no vermelho. Então houve, quer dizer, o atropelamento, né? Fatal. Ele ficou 5 dias no hospital, mas veio a falecer. A Chiquinha, o Delálio, gente, não tem palavra. Você sabe que depois do velório, que eu tive a oportunidade de ir, estava lotadérrimo, chegava ônibus de jovem, de tão comunicativo que o Eduardo era. Então, a Chiquinha, ela nos contou o seguinte, que, quer dizer, ela lembrou o que estava acontecendo no momento que a gente fez uma oração. E depois ela nos disse também, depois de uma semana, ela chega na minha casa com o marido, e eu até estranhei, porque era tarde, né? E ela disse para mim, nós não estamos aguentando ficar no apartamento sem a presença dele. O que a gente faz? Aí eu falei para ela, olha, já falamos tudo. Às vezes as palavras vêm vazias. É trabalhar. Vamos até um asilo, levar uns pães, conversar com aquelas pessoas. Aí ela foi. 2 anos eu fiz em homenagem ao Eduardo. E depois ele escreve, o Chico não sabe, ela vai ao Uberaba a meu pedido. E quando o Delálio vai passando perto do Chico... Delálio era o pai? É o pai, o marido dela. Quando ele ia passando perto do Chico, né? O Chico disse para ele, quem é fulano? Ele pensou, não sei. Aí ele correu falar para ela dizia, teu tio. Nem lembravam desse tio. Aí depois o Chico disse, ele está aqui, está junto com esse tio. Aí ele falou assim, Eduardo, o que você fez para tua mãe, hein? Porque até hoje, as lembranças, depois também ela amenizou muito quando ela pegou uma criança para criar. Hoje ela tem essa moça, né, que é uma moça, e ela tem também 2 netas e um bisneto já. Olha, então a família cresceu. Cresceu porque ela teve coragem de adotar uma pessoa. Exato. Então, quando você diz trabalhar, é isso, né? Se abrir para a vida, fazer uma caridade. Isso, Regina. É isso mesmo. Cultivar o amor. Cultivar o amor, como o Chico falava. Vai visitar uma creche, vai, por exemplo, num asilo, vai visitar um orfanato. Contar história para criança. Contar história para criança é tão maravilhoso, não é verdade? Então, é o que acontecia ali. E o Saulo, ele tinha vamos dizer, uma facilidade de comunicação, sabe? Porque quando ele estava em Uberaba, que ele não estava na mesa, ele saía conversando com as pessoas. Com as pessoas. Na mesa que você diz, Isabel, é ao lado do Chico ali no atendimento. Aquela mesa, aquela mesa participa... Você tem saudades dessa época? Eu tenho. Como é que não? Como é que não? Como é que não? Nossa, sabe que de você falar eu sinto. Regina, você fala de um jeito que é assim como se tivesse acontecido ontem, Isabel. Foi o convívio. Mas você sabe, a gente tem saudades de tudo. De tudo. Foi uma época muito especial, né? Muito, e que a gente nem imaginava. Vocês não sabiam que você estava fazendo história? Não. Não, eu, por exemplo, imagina quem era eu ali. Mas o Chico nunca me deixou ficar sem falar. Como assim? Na mesa, por exemplo, fulano vai falar, ciclano vai falar, escrevia no papel. Mas vai falar o quê? Falar sobre a religião, sobre Jesus e Kardec. Então vocês tinham que ter conhecimento. Tinha que ter para você passar para o público. Isso dava sustentação para a psicografia de receita. E quando ele voltava lá de dentro, que ele começava a psicografar entes queridos, aí todo mundo silenciava. Era um silêncio total. Sem pedir. A gente já sabia. E era uma coisa que é um fenômeno que até hoje você pensa, você lembra, e os casos que a gente via. Então isso tudo, gente, me levou, sabe o que? A acreditar, assim, piamente na imortalidade da alma. Eu acho que tudo que me prende na doutrina espírita é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Porque a pergunta que Kardec faz para os espíritos é o que é Deus? Não é quem é Deus, porque quando você diz quem, você está humanizando Deus. Deus não é humano. Foge do nosso entendimento. Foge da nossa compreensão. E Chico falava, nunca ninguém ouviu a voz de Deus, conversou com Deus direto.
E não. O que a gente tem é intuição, inspiração. Ô Isabel, no seu conhecimento, na sua crença, seguramente você já passou por momentos difíceis na vida. Já. Nessas horas, você sentiu sua fé fraquejar? Olha, não. Não fraquejou. Sabe, a gente é mãe, eu tenho 2 filhos, né? E meu filho mais velho, eu vou me permitir contar aqui, porque em 81 ele entrou em coma, dormindo. Havia entrado uma pessoa na minha casa, eu estava em Uberaba, inclusive, estava o meu pai, né, meu marido e os 2 filhos. Um foi com meu marido comer alguma coisa fora e ele ficou com um colega na casa. Tinha um salão de festa, tudo, eles brincavam ali. E de repente entrou uma pessoa e barbarizou tudo, né? Juro? Entrou e depois de 2 meses ele desmaiou, dormindo, e entrou em coma. Agora, o interessante que eu disse, eu estava em Uberaba, Regina. E o Chico, quando eu fui despedir dele, a gente pegava uma filinha, né? Porque tinha o privilégio de estar sentada na mesa, furava a fila. Então, a gente beijava a mão dele. Aquele dia ele fez assim, senta aqui perto de mim. Você não sabia ainda? Não. Aí a gente sentou e ele disse assim para mim, pois é, Isabel, a vida é assim mesmo, né, minha filha? Você tem uma fé muito grande. Ele começou a conversar comigo, a falar de obra social, a falar que a gente, para ter uma obra, você não precisa mentir, pedir as coisas que, por exemplo, não tem necessidade. Você está dando conta, não é? Então ele começou a me dar aquela instrução. E eu olhei no relógio e falei, perdi o ônibus. Pronto. Agora só amanhã. Aí, de repente, depois de 40 minutos, eu falei, pois é, Chico, então, eu senti que ele já tinha esgotado, né? Aí, falei tchau, coisa e tal, e fui. Quando eu cheguei em casa, nossa Senhora, eles barbarizam, né? Desmontam tudo, levou joia, levou um monte de coisa. Foi um assalto. Foi um assalto e pegaram ele e o colega. Mas não machucaram nem nada, só que fica falando, vai matar isso, vai fazer aquilo, né? E as crianças... Fica impressionada. Fica impressionada. E depois de 2 meses... É que ele baqueou. Aí ele começou, ele teve um desmaio dormindo, mas ele era gago. É bom que a gente saiba disso. Deus, gente, é maravilhoso. Então, essa gagueira, eu toda a vida, você leva em fono, psicólogo, você dá homeopatia, você vive como qualquer mãe faz. Exato. Né? Então, quando eu vi que ele estava assim desmaiado, a gente correu, lógico. Nós fomos parar no hospital lá do Hospital do Carmo, o Geo Paulistano. E chegou lá, a médica olhou e falou, que pena, ele está em coma. Eu nem vou pôr na UTI, vai ficar no quarto e vamos, a gente tinha um certo conhecimento, ela disse, nós vamos deixar você ficar perto e vamos fazer tudo, mas saiba que ele está em coma. Que ele está em coma e se voltar, é perigoso ele ficar excepcional. Então, a gente aceitou de coração aberto, só que de hora em hora eu fazia evangelho e aplicava passe. Ele voltou? Voltou, depois de 72 horas. Agora, nesse período, Regina, você imagina, 72 horas em oração, aplica passe, pedindo amigos, vem cá, me ajuda a dar passe, e ele não reagia. Então, eu encostei um pouquinho assim na cama e eu vi o Chico entrar. Gente, foi uma frase, ele pôs a mão assim e falou para mim, ô minha filha, para conseguir a cura, o tratamento é doloroso. Falei, meu Deus, falei pro meu marido aí que ele chorou, falei, vai morrer, cura é morte. Falei, não é não, acho que não. E depois ele começou a voltar, voltou. Eu vi que ele abriu os olhos e estava normal os olhos dele. A gente conhece muitas pessoas pelos olhos, né? Sim. Então, eu vi que ele estava normal. Aquilo me deu uma alegria. E aí tinha um enfermeiro que era amigo dele, falou para mim, Isabel, você não fica preocupada, porque ele está ausente 72 horas, ele está analisando onde ele está. Mas você quer ver uma coisa? Aí ele pegou, brincou com o time de futebol dele, que ele tinha virado para outro time. Ele falou logo um palavrão, mentira, é só isso. Pronto. Eu falei, está curado. É meu filho mesmo. Ele voltou, não é gago, não é nada, foi tudo, a médica ficou boba. Eu sei que você tem uma mensagem para o pessoal que acompanha o Mulheres, né? Tenho. Que mensagem é essa? Sabe o que é, Regina? Eu queria também
em teu nome, se me permite, em nome do programa Mulheres, mandar um abraço muito grande para Edna Gomes. Claro. A esposa. Gente, ela tem a fé do tamanho, nem sei do que, mas a ausência do companheiro. Era um companheiro cúmplice, era um companheiro amigo, era um companheiro que sabia posicionar as coisas, era um companheiro que eu só vou no Mulheres se ela puder ir. Estavam os dois aqui, muito lindo ver os dois juntos. Então, isso é uma lição de vida para todo mundo. Sem dúvida. E como nós estávamos falando, ela deve sentir uma falta imensa dele. Sem dúvida. Não é? Então, para a Edna, para todos que têm esse luto no coração, me permitam, eu quero dizer que, por falar em Deus, e quem psicografou essa mensagem foi a Meimei, que um dia eu conto a história da Meimei. Perfeito. Não, a gente vai perder a hora aqui. Perfeito. Então diz assim, Deus pode, não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra, exaustão, deixa que a esperança te refugia em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia tragédia abrindo portas ao crime. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem luto, sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado, o próprio peito repartindo e cheio de esperança. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus, te envolva no dom inefável da sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te madeiam, dizer contigo mesmo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando, sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Meimei. Então, Edna, se você estiver nos assistindo, você vai assistir depois talvez, eu quero te falar, toda bênção, toda paz que nós pudermos vibrar em teu favor, você saiba que embora o teu companheiro não está presente, mas teus amigos vão estar sempre presentes. E lembrando dele com todo o amor, com todo o carinho. Sem dúvida. Para sempre, viu? Muito obrigada. Quem agradece somos nós. Nossa, coisa linda. Eu vou dar o site da instituição. Na verdade, é um centro espírita em que a Isabel Mazzucati é fundadora e presidente. É Jesus Rede Vivo, tudo junto. Rede com I mesmo, jesusredevivo.com. Instagram, @JesusRedeVivo e no Facebook, Jesus Rede Vivo. Muito obrigada, meu amor. Regina, eu Obrigada, que agradeço. Eu tenho que falar que você é uma sustentação, sabe? Para quem vem falar um pouquinho de religião. É sinal que você também é uma criatura do bem. Amém. Muito obrigada, Amém. viu? Quem Obrigada agradece a todos. somos nós. É importante frisar que esse espaço é aberto para todas as religiões. Isso. Porque todas têm um fundamento só, que é o amor, né, Isabel? Isso. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima.